Endoidou, deu empinadinha em mim, a gata endoidou, deu empinadinha em mim, empina em mim, empina, empina, empina em mim, empina em mim, empina, empina, vai! Oi gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo, gajo, e antes de mais nada vou falar aqui em inglês antes que toda a gente vá embora, os gringos aqui, por causa da minha música feia. So guys, I'm sorry for the music, but it means like empinadinha em mim, means like put your ass up. But anyways, this video it's about the new pack, so I will explain a lot because I know spell books and stuff like that. So if you want, just stay tuned in this video. We'll have subtitles on the last video about the levels up cards. If you want, let me know in the comments or on the last video and I will sub it too. Então guys, já saiu um novo mini pack aqui, gajo. Estou farto de fazer vídeo, porra, gajo. Eu odeio fazer, nunca fiz 2 vídeos no mesmo dia na minha vida. Primeira vez aqui, perdendo a virgindade. Por isso, gajo, antes de mais nada aqui, para você não perder mais tempo nenhum, vamos analisar e dissecar aqui o novo mini pack para ver se vale a pena ou não, gajo. Vamos ver aqui, é logo assim, é logo ó. Bem, gajo, já estamos aqui analisando aqui o novo pack aqui, ó. Está em novidades. Agradeço já aqui ao pessoal que postou. Splinter, tudo mais, o Bander aqui, quem não é inscrito no canal do Bander que se inscreva. Pronto, este é o nosso Discord, está na descrição. Pronto, isto aqui é o novo pack, tem aqui ó, confirmadas, pronto, vai ser um novo mini pack e vai se chamar, não sei, não tem aqui em grande, mas eu também não vou ler, gajo. Pronto, depois tem aqui as cartas já principais, que é o Bastian, nosso amigo Bastian, que está aqui a falar. Depois você, se quiser ver aqui alguma coisa, tem aqui o bate-papo, tem aqui várias coisas, não é, gajo? Pronto, aqui primeiro ultra rara, o Tricky. Eu depois vou analisar no Dueling Book as cartas que valerem a pena analisar, como dá para montar deck ou não. Depois, claro, vamos pedir, por favor, peçam aí por favor, energia aí do Goku para o Luke God, que chama mesmo Luke God, para eles nos fazer as legendas, porque as minhas legendas são muito de má qualidade. Então pronto, Tricky é um mago, gajo, um mago, 2000 de ataque, atenção ao mago, eu estou a dizer mesmo mago porque há várias cartas de suporte para mago agora ultimamente. Esta carta é muito conhecida, já a TCG antiga, você pode chamar especialmente da sua mão, um 2000 de ataque, mago, volto a dizer, só que é vento, descartando uma carta, ou seja, para decks que ganham com descarte, não será uma má opção, gajo, e também tem várias coisas que dá para fazer aqui com o Tricky. Depois outra coisa que tem aqui interessante, eu estou a dizer cartas interessantes que não são logo impactantes aqui no meta, mas vamos conferir no Dueling Book. White Knight Dragon, este aqui é um dragão 3000, 2500, um dragão água, porquê? Porque SSA, atenção ao SSA, depois durante o turno de cada oponente, claro que é 2 tributos, não é? E vocês dizem, ai gajo é muito difícil de chamar e tal, mas é assim, isto aqui é melhor que a baleia, gajo, no sentido, se você tiver em campo com SSA, fica muito difícil para o oponente. Durante o turno do oponente, só durante o turno dele, atenção, quando você atacar não funciona. Quando uma magia ou armadilha que escolher esta carta como alvo é ativada, você nega aquela carta uma vez por turno e só no turno do oponente, ou seja, se ele virar você no controle no seu turno, não faz porra nenhuma. E se você o fizer, destrua. Depois, quando uma carta virada para cima é escolhida para um ataque, você pode enviar uma magia ou armadilha que você controla, ou seja, tipo SSA virado para cima ou UMI, para o cemitério, e você troca o ataque para este monstro aqui. Por isso é assim, eu acho que, mas é assim, vamos já falar, mas é no Dueling Book. Pronto, isto são duas cartas aqui relevantes. Depois Make Power, isto aqui para mim é farm, bosta, farm. Pronto, Treasure Trapple, já usei esta carta, atenção. Esta carta é boa, mas tem que se ter muita atenção a usar. Você, se não controlar nenhuma armadilha no seu cemitério, você escolhe 2 monstros em campo e destrua-os. Ou seja, mais um gajo. É uma carta muito forte e dará principalmente em decks que só usem uma armadilha, tipo Sylvanas, você bota só uma armadilha, tá bom gajo. Ou se não em decks que você consiga remover as suas armadilhas do cemitério. É outra opção, gajo.
para você poder usar isto, até com o Inferno das Armadilhas. Pronto, é uma carta boa também aqui, uma carta boa. Depois Spellbooks vai aparecer aqui, vamos para o Dueling Book, mostrar aqui os Spellbooks. Princesa Blizzard, também não é má, guys, também não é má, 8 estrelas, 2800, você pode tributar esta carta virada para cima, tributando um Spellcaster, ou seja, você bota ali aquele feiticeiro de 1200 ou 1400 que você pode tributar logo, você tributa ele e chama esta menina aqui, esta princesa, e quando esta carta for chamada dessa maneira, normalmente, que é com esse maguinho super raro 1200, o seu oponente não poderá ativar magias nem armadilhas para o resto do turno, guys. Por isso, essa é a maneira de combinar, que será top meta? Não, na minha opinião não. Depois, Dragon Ice, bosta. Claro que dá para fazer decks também com decks água, agora contadores que vai ter, mas é bosta. Spellbook of Secrets, top, mano. Spellbooks eu vou falar depois, que é um arquétipo do TCG muito famoso, eu já usei, eu usei muito tempo. Pronto, depois aqui, Mestre do Gelo. Você pode chamar esta carta da sua mão, tributando 2 monstros de água. Fácil de chamar, guys. Fácil de chamar, com aquilo da baleia e tal. Uma vez por turno, você pode escolher um monstro no campo. Ponha um contador nessa carta. E você pode tributar esta carta aqui e destruir todos os monstros com um contador em campo. Ou seja, não é má, guys. 2500 você chama especialmente, bota ali o contador, pode tributar, mas isso é suicídio, não vale assim muito a pena. Mas se conseguir pôr em todos os monstros do oponente, que eu não me acredito, seria bom. Por isso eu não acho muito viável esta carta para já. Tributo Boreal, guys, por incrível que pareça, eu adoro esta carta. Eu adoro esta carta. Você pode, ouça bem isto, você pode fazer Special Summon, uma super rara. Você não pode fazer mais Special Summon pelo resto do turno, a partir deste momento. Uma vez por turno, você pode fazer uma Tribute Summon que pede 2 monstros de tributo, ou seja, chamar o Invasor das Trevas, chamar Arquidemónio, mesmo chamar aquele dragãozinho azul que tínhamos ali lá, só banindo um monstro do oponente do cemitério, que isto é bom, gajo, e um do nosso cemitério, ou seja, não é muito difícil conseguir isto. E, em vez de tributar, ou seja, você usa esta carta, remove e chama um monstro por tributo de 2 tributos, gajo. Esta carta é um -1 na mesma, gajo, e não pode fazer mais Special Summon, mas eu acredito que seja uma carta boa em alguns decks específicos. Eu acredito que esta carta tenha potencial. Então vamos lá aqui. Depois tem aqui Evento da Mai, vai sair Amazonas no meta, vai sair esta menina que vai mudar aqui o meta. Depois tem aqui mais algumas skills, mas então vamos lá agora para o Dueling Book, guys. Bem, guys, já estamos aqui no arquétipo mais relevante do deck. E eu acredito que vai ser meta deck de uma mini box, guys. Os Spellbooks, eu acho que vamos receber isto. Não tenho a certeza sobre o Spellbook Mestre, o mestre dos livros de magia. Mas se recebermos vai dar muito combo, guys. Você tem basicamente 2 maneiras de poder usar este deck. E eu vou-vos dizer como é que funciona e vou-vos dizer as 2 maneiras. Pronto, basicamente você com o Spellbook Secrets, melhor carta do deck, se adiciona qualquer um dos outros Spellbook aqui à sua mão. Mesmo este feiticeirinho que você adiciona à mão. Pronto, Spellbook Secrets é o Searcher, vai ter 3. Vai adicionar, por exemplo, este aqui, Spellbook Magician of Promise. Este, quando for chamado normalmente, 500 de ataque, não é? Vai adicionar qualquer outro Spellbook à sua mão e você vai querer adicionar o Spellbook Master. Depois com o Spellbook Master, você vai copiar o efeito de um Spellbook. Atenção que só pode ativar um livro dos feitiços por turno, com o mesmo nome. Ou seja, este aqui adiciona, por exemplo, este, e este, se adicionar outro igual, você não pode ativar. Por isso você com este adiciona o Mago da Profecia. O Mago da Profecia adiciona o Mestre dos Feitiços. O Mestre dos Feitiços vai copiar o efeito desta carta que está no cemitério. E assim vai adicionar outra carta à sua mão, que por exemplo vai ser aqui o Poder. O Poder dá 1000 de ataque e depois, se você conseguir destruir um monstro, vai adicionar outro Spellbook. Ou seja, você aqui só nesta jogada tem 1, 2, 3 magias logo no cemitério, assim de caras, guys. Tem 3 magias logo no cemitério. Esta basicamente copia o efeito de um feitiço Spellbook, né? Esta aqui adiciona qualquer um, isto adiciona qualquer um, mesmo um monstro.
Depois o poder dá 1000 de ataque e quando destrói adiciona qualquer spellbook à mão. Depois o spellbook da vida é muito bom. Bane um monstro mago do seu cemitério, revela da sua mão um livro dos feitiços e depois escolhe outro mago no seu cemitério e chama especialmente. Qual é os magos que você vai querer chamar? É isso que eu vos quero mostrar. Depois você aqui tem esta aqui, que é o do destino dos livros. Se você controlar um monstro mago, você pode banir até 3 cartas feitiço. Você só nesta jogada tinha 3. E dependendo de quantas banir, se banir uma, você vai retornar uma magia ou armadilha no campo do seu oponente para a mão. Se remover 2 livros dos feitiços, sem ser este, claro, e é uma magia rápida, pode ativar no turno do oponente. Você pode mudar um monstro do oponente para virado para baixo ou virado para cima, muito forte, gajo. E se remover 3, que conseguiu logo ali ter 3, você vai banir uma carta do oponente, magia rápida, gajo. Outra coisa, espero bem que vamos ter esta aqui, para ser mais rápida ainda. Outra coisa, depois você aqui a banir, você com este aqui, o de eternidade, que só quer para aí usar 1 ou 2, você vai escolher um feitiço, um livro dos feitiços, de removidos e vai adicioná-lo à sua mão. E isto aqui vai para o cemitério mais um feitiço. Ou seja, você no primeiro turno consegue encher o cemitério com 3 magias. Com 3 magias aqui, gajo. Então, quais é que são as versões que podem ganhar com você ativar muito magia rapidão? Você pode... Bem, gajo, você pode ir... Deixa eu pôr aqui... Bem, você pode ir com 2 versões, então basicamente. Você pode ir com a versão do Mago Negro, que agora recebemos 2, gajo. Você vai chamar ele no primeiro turno. Depois vai ativar o Spellbook dos Segredos, um counter aqui. Vai adicionar este aqui, o Mestre. O Mestre vai copiar, 2 counter aqui. Depois vai ativar o poder nele, né? Vai ficar um 2900, gajo, que quando destrói o monstro pode adicionar um Spellbook à mão. Mas também não vai precisar, porque aí você vai tributar e vai chamar logo um Mago Negro usando 3 feitiços, gajo. Vai usar logo um Mago Negro no primeiro turno. Depois você tem um novo feitiço que é a Inerência, que você depois pode banir logo ali, feitiço rápido. 2 cartas magia do seu cemitério, você ativou 3, para adicionar uma carta Mago Negro à sua mão. E qual é a carta que você vai adicionar? Mago Negro Ataque, por exemplo, ou Cortinas do Mago Negro, gajo. Por isso você vai poder fazer finalmente um deck Mago Negro competitivo, gajo. Se esta carta sair, atenção, Spellbook Master. Pronto, isto é uma versão de Mago Negro, gajo. Vai poder fazer assim. Pronto, e agora vamos à outra versão. A outra versão que você pode fazer vai ser com Endymion e talvez com Bambu. Bambu, anda cá Bambu. Pronto, e com Bambu, vamos lá ver. Pronto, como é que isto vai funcionar? Versão assim. Você aqui, gajo, eu acho que vai ser, alguma delas vai ter que ser muito forte. Você vai chamar, por exemplo, aqui este cara. Por exemplo, põe aqui o feitiço, o campo, se quiser usar o campo, porque não precisa. Se chama este cara, bota o campo, este cara adiciona isto, você usa uma magia, igual, 2 magias com o mestre, 3 magias com este aqui, não é? Depois você pode colocar, por exemplo, isto do Bambu, comprar 2 cartas ou fazer as suas jogadas, mesmo esta aqui. Pode também usar Dark World Dealings e pode usar Dark World Dealings e começar aí a comprar cartas como um louco aí, de modo mais OTQ. Esta versão eu acho que vai ser mais OTQ. Encher aqui o seu campinho e depois chamar o Endymion. Você vai chamar o Endymion do cemitério e adicionar mais um Spellbook à mão, guys. Pronto, você tem estas 2 versões aqui, analisando aqui o deck mais importante, o melhor deck deste mini pack, que vai ser um deck muito divertido na minha opinião. Isto são 2 versões iniciais da minha ideia, assim mesmo mal vi o deck. Por isso, gajos, vamos aqui ao resto das... Bem, gajos, aqui o segundo arquetipo vai ser os gostos. É assim, eu tenho aqui só alguns, não tenho todos, mas basicamente este aqui, porque estou a ver, quando é destruído, este arquetipo não conheço, quando é destruído e por batalha enviado para o cemitério, você bane um monstro gusto do seu cemitério e faz special summon de um vento psíquico. Vento psíquico, quando esta carta destruir um monstro por batalha enviado para o cemitério, você pode escolher um nível 3 ou menor gusto do seu cemitério e chamá-lo em invocação especial. Pronto, guys. Depois, porque é que tem aqui mais? Uma vez por turno você invoca 2. Este aqui, o Griffin,
parece bom. If this card is sent from the hand to the graveyard, you can special summon um Gusto do seu deck. Esta aqui você usa Dark World Dealings e faz special summon num Gusto do seu deck. Gusto Griffin, isto aqui é Gusto, gajo, chama logo. When this card is destroyed by battle, no opponent take a message sent to you, can special summon Gusto. Pronto, esta aqui é bosta. E esta aqui, uma vez por turno, você pode retornar uma carta da sua mão e um monstro do oponente e um monstro Gusto e troca o controle. Vai dar para fazer um deck com esta aqui, acho que vai ser com esta aqui, mas pronto, guys, para mim ainda continua a ser o único deck assim que eu vejo logo meta, neste momento será mesmo os Spellbooks. Então vamos aqui ao resto das cartas. Bem, guys, então já estamos aqui no resto das cartas. Cartas que eu aconselho ultra raras, super raras deste deck, principalmente aconselho Spellbooks, acho que vai ser muito divertido de utilizar se tiver mesmo estes todos que eu vi. Depois, outra carta que aconselho ter uma carta basta, vai ser o Treasure Trap Hole, se você quiser usar decks que não usem muitas armadilhas. Esta carta é boa ter uma nesses decks tipo Sylvans, Cyber Angel, decks que não usem armadilhas, uma carta destas, gajo, muito boa. É um mais um. Depois, Tributo Buril, esta carta dá para combar, gajo. Você pode trazer os seus Archifiend, vamos ver se aparece aqui, não aparece, não aparece, não aparece, não aparece. Você poderá chamar aqui, banindo do cemitério do oponente e do seu uma carta, você poderá chamar aqui, isto são exemplos, gajo, e também poderá chamar aqui, White Knight Dragon. Esta carta eu acho muito interessante, gajo, muito interessante mesmo. Depois o Tricky, guys, Tricky comba com várias cartas que você quer mandar para o cemitério, por exemplo, você quer mandar um Gozuki para o cemitério, você manda o Gozuki, faz special summon de um zombie da mão, e o Tricky, deixa por aqui o Tricky, descartando, ou mesmo que outro exemplo de carta que você pode querer descartar, guys, você descarta o seu Volcanic Shell, chamou o Tricky de graça, 2000, guys. Se não, você se quiser ser aí, o capeta aí, o capetão aí, você pode fazer isto, guys. Você pode fazer isto aqui, descartando, por exemplo, Thunder Dragon. Eu estou só a mostrar aqui o último deck que nós fizemos. Isto é um exemplo, ou mesmo com os Feyblade. Você pode fazer, olha aqui o Rayo. Não interessa, você pode fazer vários combos, descartando com o Tricky, por isso é uma carta interessante. Se lhe sair, guys, é uma carta interessante para alguns decks. Dois dele. Depois aqui o White Knight Dragon. Já sabe, vai ser mais complicado fazer alguma coisa com ele, mas acredito que dá, tanto como a outra princesa que eu esqueci-me de pôr aqui, super rara, também dá para fazer coisas interessantes, mas são dos menos coisas. Os mais importantes para mim é mesmo os Spellbooks aqui, Treasure e isto talvez. Bem, guys, por isso aqui resumindo, espero que gostaram. Se gostaram, partilhem, ajudem o canal e ajudem os vossos amigos free to play, guys. Deixe o gosto, não custa nada, like. E para além disso, você já sabe, a minha opinião, resumindo e concluindo, é: se você é free to play, guys, espere para ver, porque também vai sair das Amazónias, não é? Que vai ser um deck mais free to play. Mas como é uma mini box, espere para ver como funciona, porque o deck de Mago Negro com Spellbooks até pode ser bem barato e valer a pena investir, guys. Senão você também tem os seus Sylvans, mas espero para ver como fica no meta. Eu acredito sinceramente que vai ser um deck meta, com toda a certeza, na minha opinião. Depois vamos ver aí as versões, mas é um deck, para mim, será um deck meta. Tem vários suporte, parece ter rapidez. Agora, se faltar alguma das cartas, talvez não. Depois também tem os Gustos, que pode ser um arquétipo interessante, que eu não me interessei tanto por causa dos Spellbooks. E depois tem aquelas cartas que eu vos falei, que nem são assim, não precisa assim tantos, mesmo ultra raro e tudo, se não pegar não pegou, não faz mal, o mais importante até o trick que a outra. Por isso, guys, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fui!